Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Sinal na Bolsa, o seu canal para identificar possíveis sinais de reversão no mercado financeiro. Eu sou Racuna Almeida e hoje é dia 8 de agosto de 2024. Vamos continuar nossa saga em busca dos melhores sinais de mercado, utilizando desta vez uma análise técnica completa do ativo USIN5, Usiminas. Lembrando a todos que este conteúdo é apenas informativo, não se trata de recomendação para compra ou venda de ativos. Nos ajude assistindo até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações. E agora, sem enrolação, vamos ver que o mercado nos reservou para Usiminas, Usim 5, pessoal. Bom, aqui temos então nossa querida Usiminas, e a gente já percebe que temos aqui o preço do ativo atualmente, né, na data de hoje, de 5,83, tá? Então hoje é 8 de agosto de 2024, estamos nessa faixa de preço, e a gente já percebe logo de cara que a gente tem aqui a marcação de algumas linhas que são suportes e resistência. Então temos o ativo no 5,83 e logo aqui embaixo já temos o nosso suporte mais próximo, né? Um suporte formado lá no mês de novembro de 2023. Esse suporte foi formado após um doji pernalta, né? Essa formação que é conhecida como doji pernalta. E após a formação desse doji pernalta, o papel chegou a entregar ali 70% de lucro em 88 dias, tá? Aproximadamente 5 meses ali, né? Mas a gente quer identificar quais são os cenários, né, que a gente pode ter daqui para frente nesse papel, e é claro, pessoal, apenas com olhar gráfico, né, uma visão de análise técnica aqui, tá? Não vou me basear em fundamentos ou qualquer outro aspecto aí referente à empresa em si. Apenas o que o gráfico está nos dizendo, tá bom? Esse papel é bastante antigo, né, na nossa bolsa. A gente tem histórico dele desde 1994 aqui em tela, e a gente percebe que a gente tem aqui um fundo, né, um mega fundo aqui nos 64 centavos. A gente até poderia marcar um fundo, pessoal, aqui no 14 centavos, mas é um fundo lá de 1998. Então eu resolvi não marcá-lo por enquanto. Preferi adotar como o fundo mais longo que a gente teria aqui para o papel, um fundo lá de 2016, né, nos 64 centavos. Depois desse fundo, a gente tem um suporte, né, pessoal, ali nos R$ 3, que foi formado por esse candle aqui, lá no mês de março de 2020. Obviamente, foi pandemia, né, eu acredito que foi no início ali da nossa pandemia de Covid. A gente sabe que as bolsas no mundo sofreram muito, a brasileira foi uma delas, e os Minas sofreu também, chegando lá na faixa dos R$ 3 o preço do papel, tá? Então, obviamente, imaginando que o papel perda, né, esses 5,60, a gente pode buscar os R$ 3 aqui como próximo suporte. Olhando numa visão mensal, tá, pessoal? E como resistência, a gente já tem R$ 11 aqui logo de cara. Óbvio que se a gente tiver uma reversão aqui na faixa dos 5,60, a gente pode buscar aí quase R$ 100 em alguns meses, em poucos meses aí, tá bom? Numa reação do papel. Um próximo suporte a gente teria aqui na faixa dos R$ 15. Não marquei esse, tá, pessoal? Já marquei um na faixa dos 20 aqui. Me parece ser um suporte mais, uma resistência mais importante. Por que uma resistência mais importante? Porque é onde nós tivemos o maior volume lá em abril, maio de 2021 para a formação desse topo aqui, tá? Então vou considerar ele como próxima resistência após os R$ 11.
E depois dele a gente tem lá o topo histórico do ativo, que foi formado lá em 2008, faz muito tempo, né, pessoal? Nos R$ 33. Não custa sonhar, tá? Não custa sonhar. E essa é a visão mensal. A gente percebe também que o volume tem caído, ó, nos últimos meses, né? Esse mês de agosto de 2024 está apenas no início, mas a gente percebe que o volume vem caindo. E a gente sabe que papel em queda, com o volume caindo, em algum momento a gente vai ter uma reação, né? E essas reações geralmente acontecem próximas às zonas de suporte, e a gente está com suporte aqui no 5,60. Numa visão semanal, muda pouca coisa, pessoal, tá? Vamos observar aqui alguns pontos que nos chamam a atenção. Lá em 2016, né, a gente teve lá aquele fundo nos 64 centavos, e após a formação daquele fundo, o papel deu uma bela de uma reagida. Se vocês observarem bem, ó, a gente acabou fazendo uma formação de Okoi aqui, ó. Olha o poder que tem o Okoi, né? Ombro, cabeça, ombro, invertida, né, para baixo. Então a gente teve aqui o rompimento, né, ó. A gente voltou e aqui a gente rompeu, né, os topos desse Okoi e o papel foi para cima, ó, entregando aqui após o rompimento desse Okoi, entregou 226% em 965 dias aí, 3 anos e pouquinho. Bacana, bem bacana, chama atenção. Mas quem acreditou aqui, ó, embaixo, chegou a pegar 2.791% de lucro, pessoal, tá? Só para vocês terem a ideia do que é a Bolsa Brasileira, né? A gente escuta muito que a Bolsa Brasileira é ruim, que só dá prejuízo. Não, não é não. Se a gente comprar no momento certo e acreditar numa recuperação da empresa, a gente pode ter uma jornada de investimento aí bastante atrativa e interessante. Tá? Então, uma visão semanal. Atualmente aqui, olhando as últimas semanas, né, de Usiminas, a gente está vindo de uma queda bastante expressiva. O papel tenta reagir, mas não consegue. Me parece que a gente está tendo aqui, pessoal, muito mais uma correção, né? Ó. Primeira correção, uma queda bruta, mais uma correção, agora mais uma queda. Vamos aguardar para ver se a gente vai ter mais uma correção aqui, ou se aqui vai fazer a validação desse fundo aqui, ó. Então perceba que a gente tem aqui um fundo, dois fundos, então podemos acreditar que o papel vai bater aqui e vai reagir para cima aí, tá? Agora, se a gente perde aqui essa faixa dos 5,60, muita chance da gente buscar lá embaixo, né, pessoal, a faixa dos R$ 3, tá? A gente está vendo que nas duas últimas semanas aqui a gente teve bastante volume, né, nessas quedas aqui. Vamos ficar atento, vamos ficar atento. Se a gente tiver a formação de um candle pequeno aqui, né, e o volume bastante expressivo, denota uma decisão de mercado, né, e uma formação de doji, por exemplo, um spinning, pode nos interessar para ver o ativo com bons olhos aí para uma reação aí no médio prazo, principalmente. E numa visão diária, pessoal, que é o que mais interessa para a gente aqui nesse canal, aqui a gente olha muito mais para swing trade, a gente percebe, né, que o papel deixou um gap aqui, ó, lá no dia 26 de julho, tivemos aqui um gap, e quando tem um gap, a gente espera que o papel vá buscar esse gap de volta. E se isso acontecer aí nos próximos dias, a gente vai ter ali pelo menos 25%,
né, de lucro, para quem acreditar nesse movimento aqui, tá? Então estamos aqui numa zona de validação de fundo, né, um fundo formado lá no mês de outubro de 2023, e vamos acompanhar o papel. Se o papel ficar muito tempo nessa lateralização aqui, pode ser que estejamos vendo uma zona de acumulação para um possível movimento de reação aí do papel. A gente já percebe, né, que o volume tem caído bastante nos últimos dias aqui, com candles pequenos, né? Vamos ficar atentos aí, porque o nosso próximo alvo aqui seria lá na faixa dos R$ 11, entregando 90% ali de lucro para quem acreditar nesse movimento aí. Batendo o olho em faixas de suporte e resistência, pessoal, eu acredito, tá, que o papel pode reagir aqui, principalmente por ser uma zona de suporte, tá, ali no 5,60. Tá, e o volume caindo, papel caindo com volume caindo, me chama bastante atenção para um possível movimento de reversão ou um repique, que também é uma boa oportunidade aí para fazer trade, né? Beleza, pessoal? Vamos agora aqui dar uma olhada na nossa questão de médias móveis aritméticas. A gente já percebe que as médias estavam bagunçadas, né, ali no início do mês de julho, e agora no mês de agosto elas começaram a se distanciar uma das outras e se alinharam, denotando um movimento, né, uma tendência aqui de queda. Então me parece que temos sim uma tendência de queda do papel, né? A gente está com a média curta aqui, a média de 7 períodos bem coladinha na faixa de preço, porém a próxima média, né, aqui vamos chamar de curtíssimo prazo, a média de 7, a média de curto prazo aqui de 21 já está mais longe, a gente está a 23% longe dela, chama a atenção. Numa reação, o papel tende a ir buscar essa média de 21, geralmente vai buscar, tá? Então vamos ficar de olho nisso. Aí aqui a gente tem a média de 72 períodos já alinhando para a queda, e a nossa média de 200 períodos já ficou lá em cima. Então o preço está abaixo de todas as médias, mostrando para a gente está numa tendência de queda de preço. Tá bom? Uma visão aqui de médias exponenciais, né, no diário. A gente percebe também que a média exponencial de 7 está ali bem próxima do preço e o preço abaixo dela. Então, acredito muito que o preço vá buscar nos próximos dias essa média e depois vá buscar aqui a média de 21 períodos, tá? E a nossa média de 72, né, uma média mais de médio prazo, ficou lá para cima. Então isso aqui mostra e confirma para a gente que realmente estamos numa tendência de baixa aqui de Usiminas no atual momento, tá? No semanal também a gente está numa tendência de baixa, né, com as médias alinhadas para baixo, tá? E no gráfico mensal também. A gente acabou de desembaraçar as médias aqui, né, no início do ano, e agora as médias estão alinhadas, indicando uma possível tendência de baixa, tá, pessoal? Olhando mais para longo prazo aqui, tá? Então, no longo, no médio e no curto prazo, estamos vendo pelas médias móveis que estamos numa tendência de baixa. Fazendo aqui, pessoal, uma observação mais orientada a candles, análise de candles. Então, a gente percebe que na data de hoje tivemos aqui um engolfo para alta, né? Percebam
que durante essa queda aqui, ó, que a gente está tendo, o volume vem caindo, tá? Por que que eu estou chamando atenção para isso? Porque quando a gente tem uma queda muito acentuada, pessoal, e o volume vem caindo junto, possivelmente a gente vai precisar ter uma reação desse papel. Mesmo que a gente continue com a tendência de queda depois, né, que é o que as médias móveis ali nos mostraram, o papel vai precisar de um repique. Então, assim, eu vejo como uma boa oportunidade de trade esse momento aqui, por ser uma zona de suporte, por ter o volume diminuído aqui, né, nos dias, né, e a gente está vendo aqui um engolfo de alta, né, não é aquele engolfo que a gente gosta de ver, um candle maior, né, mais reforçado aqui, cobrindo bem. A gente gostaria de ver, pessoal, só para vocês entenderem melhor, um engolfo assim, ó, seria muito mais interessante, tá? Mas aquele engolfo ali é o que a gente tem para hoje, tá? E o movimento está lateral aqui nos últimos dias. Vamos acompanhar os Minas. Pode ser que a gente tenha uma boa oportunidade de trade aqui. Quando a gente vê o movimento de engolfo, o papel entrega ali um resultado. Ó. Nesse último aqui, a gente teve uma entrega ali de quase 9%. Vamos procurar outros engolfos. A gente teve mais um engolfo aqui, ó, mas não é bem o engolfo que a gente procura, né? A gente procura um engolfo após um candle ali de queda, né? Aqui é um engolfo após um martelo, então acabou não se confirmando, né? Aqui deu ruim. Vamos procurar mais um engolfo, engolfo, engolfo. Tá difícil encontrar. Tivemos aqui, ó, um engolfo, deu uma subidinha. Mais um aqui, esse daqui nem vamos considerar. Mais um engolfo. Estopou, quem operou esse engolfo acabou estopando. Tivemos o engolfo, esse aqui deu bom demais, ó. Quase 9% também. Mais um engolfo aqui, esse falhou também. Mais um aqui, ó, no alto, falhou. Tivemos um belo de um engolfo aqui, falhou também no dia seguinte. Pessoal, parece que engolfo de alta não tem dado muito bom aqui em Uzi Minas não, tá? Enfim, mas estamos numa região de suporte. A gente vai ver aqui também níveis de sobrecompra e sobrevenda. Aí a gente fortalece essa ideia de que talvez seja um bom momento para o papel dar uma respirada, tá bom? Vamos dar uma observada aqui no nosso high-low, né? Então a gente tem aqui o high-low de queda ativado lá no dia 24, né, de julho de 2024. E realmente, high-low ativou e o papel buscou uma tendência de 32% aí de queda. Então, high-low para queda ativado. Me parece que ele vem perdendo força, ó, a escadinha, né? Quando vocês observarem o high-low, percebam a altura das escadinhas que ele vai formando aqui, ó. Conforme as escadinhas vão ficando mais finas, né, mais baixas, é sinal de que o high-low está perdendo força. Pode ser que realmente estejamos aqui no momento para um possível repique, né, do papel, tá? Então, estamos aí, enfim, numa tendência de queda, né, de forma geral, olhando para high-low. O que não nos anima muito para operar a tendência, né, comprado no papel, mas nos dá um pouco de esperança em relação a uma possível reversão. Então vamos ficar de olho aqui, né, nos próximos dias, pois a gente pode ter alguma oportunidade aqui em Uzi Minas. E o high-low piscando verde aqui é uma ótima oportunidade, né, pessoal, para entrar e tentar um trade aí em Uzi Minas. Tá bom? Vamos dar uma olhada também aqui no semanal. High-low também está ativado, né, para queda.
E no mensal também. No mensal, high low ativado para queda. Então, por high low, a gente está em tendência de queda, porém, nos parece que o high low tem perdido força aqui nos últimos dias, tá? Vamos observar com calma e analisar as possibilidades aqui no papel. Observando bandas de Bollinger, né, pessoal? A gente percebeu que a banda afinou ali nos 2 últimos meses, né? Ela deu uma afinada. O papel tentou reagir ali no mês de junho, teve uma reação de 25%, mais ou menos. E aí o papel beliscou, né, após essa afinada, beliscou ali a banda superior, né, a banda de Bollinger superior. Aqui a gente utiliza para a configuração de banda de Bollinger média móvel de 18, pessoal, e 2 desvios padrão, tá? E beliscou, foi buscando, né, a linha superior e depois desandou, tá? Então aconteceu alguma coisa aqui com a empresa, não sei, tá? Que desandou. Então acabou formando um gap e a partir daí o papel vem beijando aqui a banda inferior de Bollinger e agora se afastou um pouquinho. Então a gente sabe que quando o preço se afasta da banda inferior de Bollinger, geralmente ele dá uma repicada. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, o preço veio beijando aqui, ó, lá no mês de junho, a banda inferior, aí saiu para dentro, ó, né? Saiu para dentro e assim que entrou para dentro aqui, o papel começou a subir. Aqui também, ó, lá no mês de abril, o papel veio beijando, começou a fazer candles menores, com menor volume, deu uma repicadinha ali, ó, de 5, 6%. Vamos procurar mais uma, ó, mais uma aqui, ó. O papel veio para a banda inferior, formou um candle, ó, um candle mágico aqui pra gente, ó, formou um martelo e o papel veio para dentro, ó, entregou 6 aqui. Aí eu acabei fazendo trade aqui, ó, acabei entregando aqui, ó, no 10,38. A minha entrada foi por aqui, ó, foi antes. E o papel voltou, foi de novo na banda superior, ó, e fechou aqui. Na verdade eu acabei entrando aqui e saindo aqui, ó, tá? Nesse trade aqui. Mas eu já tinha feito outra operação por aqui, que eu acabei entregando para cá. Então fiquem atentos, pessoal, tá? O preço veio para baixo na banda de Bollinger, não necessariamente significa um movimento ruim para a gente. Vamos observar como é que o preço volta para dentro da banda e ficar atentos, porque essa banda pode começar a afinar de novo, né? Ela está muito afastada agora, mas ela pode começar a afinar e isso aqui começar a ir para cima, entregar ali 10, 20% em trades de alguns poucos dias ali para gente, tá? Ainda mais com o volume caindo desse jeito aqui, tá? Obviamente, tem que fazer a gestão dessas operações aí, né? E a gente tem aqui o suporte no 5,60 para nos orientar. Tá bom? Então, em relação a bandas de Bollinger, é isso que a gente tem. E o papel respeita bem quando ele volta para dentro da banda, tá? Ele dá uma subidinha, geralmente, mesmo estando em tendência de queda, como a gente viu anteriormente. Tá? Vamos dar uma olhada aqui também no nosso querido DD Index, esse indicador muito bacana, né? Criado pelo Didi aí, ou refinado pelo Didi, e muita gente utiliza. Então o Didi Index não é animador aqui para gente. Obviamente a gente esperaria, né, a linha azul, que é a da média 3, né, média curta, e a linha amarela, que é a linha da média de 20, que é a média longa aqui. A gente esperaria o inverso, a gente esperaria o azul para cima e o amarelo para baixo. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que
A gente teve um cruzamento de index aqui, mais um cruzamento de venda, tá, pessoal? Então, isso aqui, quando a linha amarela vai para cima e a azul vem para baixo, é venda. Aqui é compra, ó, estão vendo? Que quando a linha azul vai para cima e a amarela para baixo, é uma boa oportunidade de compra. É óbvio que quanto mais próximo esse cruzamento estiver aqui, próximo a essa linha pontilhada branca, que é a linha zero, é melhor para a gente, tá? Quanto mais próximo, melhor. Aqui, ó, mais um exemplo. Ó. Aqui a linha azul tentou ir para cima e nos dias seguintes já voltou para baixo, ó, bem próximo da linha zero. E podem ver, ó, que o preço acabou caindo ali, né? Entregou 15% negativo ali nos próximos dias. Então, não nos motiva a olhar o DD Index aqui agora. A gente ficaria muito feliz de ver essa lateralização com as duas linhas, independente se elas estiverem cruzadas ou descruzadas aqui, mas a gente gostaria de ver elas muito próximas aqui da linha zero, tá vendo? Nesse padrão aqui, esse padrão aqui nos interessa muito, né? Esse alinhamento aqui das duas linhas. Por quê? Porque no primeiro movimento que a linha fizer de cruzamento, a gente já vai saber o que fazer. Né? Nesse caso aqui, a gente soube o que fazer, aqui foi venda, tá, pessoal? Mas quando elas se aproximarem aqui com uma lateralização, é bom ficar de olho, porque se a linha azul for para cima e a amarela para baixo, pode ser uma boa entrada aí para um excelente trade. Tá? É muito difícil pegar entradas por DD Index, mas quando a gente pega, dá bastante certo. Tá bom? DD Index é isso. Vamos olhar aqui também, pessoal, voltando, né? DD Index no semanal, que também não nos anima, né? O azul apontando para baixo, o amarelo para cima. Vamos ver o mensal. O mensal também não nos anima, inclusive acabou de cruzar a linha amarela aqui para cima e o azul para baixo. Temos que aguardar, tá? A gente tem que ser otimista, mas também não podemos ser ansiosos para querer que as coisas aconteçam no momento que a gente quer. Então aqui, de um ponto de vista geral, por DD Index, a gente tem que esperar um pouco. Em relação a volume, o que a gente percebe? Que o volume, de forma geral, vem caindo, né, aqui nos últimos dias, no gráfico diário. Nesse candle grande aqui, onde deixou o gap, a gente entende aqui o porquê, ó. Olha a quantidade de agressão de compra aqui no indicador de volume de agressão. Olha o volume de venda. Então a gente teve bem mais interesse na venda para derrubar o preço do que na compra. Por isso que o papel caiu forte nesse dia aqui. E aos poucos o volume vem caindo aqui, ó. Né? E se a gente olhar os últimos aqui, está bastante empatado, ó, a relação agressão de venda com agressão de compra. Começa a nos chamar a atenção isso aqui também. Pode ser um sinal de que os vendedores estão perdendo força aqui nessa faixa de preço, tá bom? Vamos ficar atento. O volume acumulado de agressão não faz sentido olhar no diário, né, pessoal? Vamos olhar aqui nos 60 minutos, por exemplo. Então a gente percebe, ó, que nesse último dia de hoje o volume foi comprador, ó, tá? Então é o que eu estou dizendo. Quando a gente caça reversão, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de movimento aqui, ó, nos gráficos de menor tempo, né? E o que está acontecendo? Ó? Então, se a gente colocar aqui no gráfico de 60 minutos, a gente começa a perceber aqui, ó, que o papel deu uma reagida aqui no dia de hoje. Porém, a gente já sabe que o papel vem em queda, né? Então, olha aqui a barrinha vermelha para baixo, mostrando bastante agressão de venda, né? Volume acumulado de agressão aqui. E voltando para o gráfico diário, pessoal, o nosso OBV também está para baixo, porém nos chama atenção. Parece que ele está querendo fazer uma curvinha para cima aqui, voltar para cima.
E a gente sabe que quando o OBV, que é essa linha verde, cruza a linha amarela, que é a média móvel de 7 períodos do OBV, linha verde cruzou para cima, é sinal de que está entrando volume comprador. Então, vale ficar atento também aqui no OBV, porque no movimento de reversão, obviamente a gente vai ver o OBV cruzando a média móvel de 7 aqui. Tá bom? Vamos analisar um pouco os indicadores aqui de tendência. O que a gente observa aqui em tendência? A gente já sabe que o ativo está em tendência de baixa no médio, no longo e no curto prazo. Porém, nos chama a atenção aqui olhando o MACD. Por que nos chama a atenção? Porque o MACD, ó, o preço está lateral, né? O MACD está para baixo, obviamente, nos mostrando essa tendência de baixa. E a gente vê que o MACD está começando a afinar aqui, ó, tá vendo? Que eles ficaram grandes aqui no meio, ó, e aqui eles começaram a afinar de novo, tá? Não significa que a gente vai ter logo em seguida aqui uma tendência de alta, mas a gente sabe que quando o MACD começa a afinar, ele dá uma reagida, ó. Olha só aqui, anteriormente, né? O MACD afinou, reagiu, ficou verde, o histograma aqui, ó, tá vendo? E aí a linha de MACD começou a ir para cima, ó. E aqui tivemos uma tendência aqui no gráfico diário, ó, de alta nesse período aqui, ó. Todo esse período aqui, ó. Olhando para a MACD, ó. Tá vendo? Aí depois caiu de novo, tá? Então, o MACD nos chama a atenção, vale a gente ficar de olho nesse MACD afinando aqui. E começou a ficar verdinho, pessoal. Não dá para pensar muito, né? O nosso ADX, vamos ver o que ele está dizendo para a gente. Não nos anima muito também, porque aqui no ADX nós temos a nossa DI- para cima do DI+, né? Que é essa linha verde DI+, linha vermelha DI-. Então isso aqui o que significa para a gente? Estamos numa tendência de baixa. Ah, Hakuna, e quando é que a gente está em tendência de alta? Quando o DI+ está para cima. Percebam que esse movimento aqui, ó, que foi de alta, 22% aqui, ó, o DI+ cruzou para cima do DI-. Estão vendo? Isso aqui que é importante para a gente, quando a gente olha o DI+ e o DI-. E essa linha pontilhada aqui, pessoal, isso aqui é o ADX mesmo, tá? O que o ADX diz para a gente? A força de uma determinada tendência. Então, quando a gente olha aqui o valor de, deixa eu aumentar um pouquinho, de 46,07 aqui para o ADX, isso não nos anima. Por quê? Porque a gente sabe que o ADX acima de 32 significa uma força forte na tendência atual. Hakuna, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma tendência de baixa, ó, com a linha vermelha por cima da linha verde. Elas estão bem longe, inclusive uma da outra, com o ADX acima do 32. Então, esse ADX de 46,07, a gente preferiria que ele estivesse aqui para baixo, né? Mesmo que a gente tivesse em tendência de baixa, se essa linha pontilhada estivesse para baixo aqui do 32, a gente ia identificar uma fraqueza na tendência, que não é o que o ADX está dizendo para a gente. O ADX está dizendo para a gente que a tendência de queda ainda está forte no papel, tá bom? Bom, de tendência é isso, pessoal. Vamos olhar um pouco os osciladores, e só lembrando que os osciladores são os principais indicadores, né, para a gente detectar a tendência. Por quê? Porque é neles que a gente observa as zonas de sobrecompra e sobrevenda do ativo. E aqui no gráfico diário, o que a gente percebe é justamente isso, que o papel está numa zona de sobrevenda no IFR 14, tá? Desde lá daquele candle grande do dia 26/7 de 2024. Então o papel veio para a zona de sobrevenda aqui e não saiu mais.
estacionou aqui na zona de sobrevenda. Inclusive, tivemos o nosso afastamento médio aqui indo para cima, né? A gente sabe que quando o IFR vem para baixo e o afastamento vai para cima, pode gerar uma oportunidade de compra, e gerou realmente, ó, porque quem comprou na mínima dessa queda aqui, ó, quando teve a aproximação do IFR com o afastamento, acabou fazendo 5% ali. É claro que a tendência era de queda e o papel continuou caindo nos dias seguintes. Mas isso aqui foi um sinal para uma possível reversão, tá, pessoal? E olhando aqui na data de hoje, não nos anima olhar o afastamento médio aqui embaixo, né? Mas vamos ficar de olho, porque o nosso IFR está aqui no 28, está bem abaixo do 30 aqui, que é a nossa zona de sobrevendida, tá? E por fim aqui o nosso estocástico lento. Eu uso o estocástico lento de 12, né, com uma média móvel de 3 para identificar cruzamento do estocástico lento com a média móvel. E o nosso estocástico lento está muito embaixo, pessoal, tá? Está em 4,03. Então, está sobrevendido o papel. É o que eu estou dizendo desde o início. Não nos anima em relação à tendência, mas podemos estar vivendo aqui momento de reação, né? Não significa que o papel vai voltar lá para cima nos R$ 33, mas está sobrevendido, tanto numa visão aqui do IFR, quanto no nosso estocástico lento. Vocês podem observar aqui, ó, vou minimizar um pouco, que quando o estocástico lento vai para cima, ó, ele acompanha o preço, e quando ele vem para baixo, ó, o preço cai. Aí ele fica aqui embaixo, ó, aí quando o preço sobe, o estocástico lento vai lá para cima de novo. Então, assim, uma técnica bem interessante para a gente ficar de olho em reversão é isso. Observar esses três indicadores, né? E verificar se o IFR está para baixo, se o estocástico lento está abaixo de 20, tá? Para a gente identificar a oportunidade aqui de entrada comprada no papel. E, obviamente, a gente vai sair do papel quando a gente perceber que está sobrecomprado daí, né? Que o IFR passou aqui, ó, do 70. Podem perceber, ó, que aqui estava abaixo do 30 e aqui acima do 70, ó, essa pernada aqui, ó. E foi justamente essa pernada de 22% que a gente comentou. E o estocástico lento a mesma coisa, ó. Ele foi lá para cima, né? E quando foi lá em cima, ele acabou voltando. E agora a gente está embaixo de novo. Tá? Então, pessoal, muita atenção. Não vale a pena comprar ativo aqui em zonas de sobrecompra, né? Mesmo que a tendência seja de alta. Esperem os osciladores voltarem aqui para baixo, né? Para vocês terem uma oportunidade de pegar o papel subindo aí logo em seguida, tá? Bacana, pessoal? Estão gostando? Comentem aí o que vocês estão achando dessas análises aqui mais completas, olhando vários indicadores, tá bom? Numa visão semanal, o papel está quase na zona de sobrevenda aqui, ó, no IFR. Estocástico lento apontando para baixo, está aqui em 24. Então parece que pode cair mais um pouquinho aqui antes de reagir. Porém, no semanal a gente percebe que o nosso afastamento médio está muito alto, tá? Então nos anima isso aqui, pessoal. Ver o afastamento médio lá em cima e os nossos dois osciladores aqui na zona de quase, né, na zona de sobrevenda, porque é um sinal de que o papel pode dar uma bela de uma repicada aí nos próximos dias, vale ficar atento, tá? E no mensal o IFR está em 39, né? Pode cair um pouquinho mais para a gente ficar mais confortável. E o nosso estocástico lento está em 30. Pode cair um pouquinho mais para ficar abaixo do 20 ali, para a gente ficar mais confortável também numa decisão de sobrevenda, né? O ativo está numa zona de sobrevenda no mensal, tá?
E, novamente, o afastamento médio também está muito longe ali, né? 26,89 em relação à média curta, né? Que é a nossa média de 7 períodos ali. Então, chama bastante atenção. Pode cair um pouquinho mais, mas eu duvido muito que o preço vai cair para R$ 3 num curto prazo, olhando isso daqui, tá? Eu acredito muito que vai bater aqui nessa zona dos 5,60 e dar uma reagida para novos movimentos. Quem sabe buscar ali os R$ 11 ou descer realmente para buscar os R$ 3 aqui, validar aquele fundo. Vamos acompanhar, vale a gente acompanhar aí o papel. Voltando aqui para o gráfico diário, vamos olhar aqui os nossos indicadores mágicos, que são os indicadores que eu utilizo nas minhas operações. Então, observo muito esse mega indicadores aqui. Então, esse mega indicador, raramente ele me dá sinais, né? Mas quando ele dá, são sinais que vale a pena a gente confiar. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, uma setinha azul aqui, indicando compra, bem nesse candle aqui, ó, do dia 13/6. Eu não entrei, mas quem entrou aqui fez aqueles 22% lá que a gente comentou, tá? E obviamente quando o preço vem para cima aqui, em algum momento ele vai dar um sinal de venda. Aqui ele não deu sinal de venda, deixa eu só dar uma minimizada, não deu, mas eu tive sinal de venda aqui pelo Almeida Magic, que é um outro indicador que eu utilizo, tá? Então ele deu sinal de compra aqui, ó, um pouco mais atrasado que o mega indicador, e deu sinal de venda aqui, tá? Geralmente quando eu entro em operação, eu utilizo os sinais de compra e de venda utilizando os dois. Então o primeiro que der o sinal eu acabo executando ali, tá? E o que mais que a gente tem aqui? Então a gente tem aqui esse sinal de compra, esse sinal de venda, e depois lá naquela queda, pessoal, a gente até teve um sinal de compra aqui, ó, no Almeida Magic. Possivelmente foi devido a essa pinça aqui, né? E acabou dando ruim demais. Aqui teve que estopar, né? Acabou dando ruim demais. E aí o papel caiu lá o preço. E o Almeida Magic foi lá para baixo também. E o Almeida Magic, a gente tem que ficar de olho nas cores aqui também. Quando ele vem para baixo, nas cores amarela, vermelha e roxa, né? É uma oportunidade de mercado que a gente tem que ficar de olho, porque uma hora ele vai voltar lá para cima na reação do papel. E quando ele fica verdinho, ó, é uma oportunidade da gente fazer a execução, de oportunidade de venda. Então vocês podem perceber, ó, que ele fica roxinho, ó, aqui embaixo, dando uma oportunidade de compra, e ele fica verde lá em cima, acima dessa linha zero aqui, ó, dando oportunidade de venda. Então são indicadores que ajudam muito na tomada de decisão, tá? Então, numa visão diária, numa visão semanal, tá? Numa visão semanal, o Almeida Magic também deu compra aqui, ó, antes da grande queda, né? Então deu ruim, aqui deu ruim demais, aqui estopou, mas o Mega Indicador deu compra ali também, ó, naquela subidinha lá dos 22%. Então é bom ficar de olho. Aqui a gente teve mais um sinal de venda, um sinal de venda. Então esses indicadores eles são diferentes, mas eles funcionam para isso, para dar sinais. E aí, obviamente, a gente vai analisar se faz sentido ou não aquele sinal antes de fazer as entradas, tá bom? E é isso. A gente finalizou aqui, passamos por todos os indicadores que eu costumo acompanhar. E, obviamente, vocês devem estar esperando aí, né? O que eu penso sobre Uzi Minas. Então, observando aqui os dados, pessoal, a gente percebeu que o papel engatou uma tendência de queda aqui, né? Os indicadores de tendência, né? Mostraram isso para nós. Os indicadores mais de estratégia ali,
utilizando o high-low, bandas de Bollinger e o DD Index também não nos mostraram uma boa oportunidade, principalmente para médio e longo prazo. Porém, na questão dos osciladores, né, a gente percebeu que o papel está sobrevendido, né, no curto, no médio e no longo prazo, podendo dar uma oportunidade aí de um trade mais curto, tá? Eu particularmente teria bastante dificuldade para operar esse trade mais curto, num papel que nos parece, né, que está com uma tendência de queda forte aí, e a gente percebeu isso ali quando a gente observou tendência, olhando especialmente ali o nosso ADX, né? Então, nosso ADX, principalmente no diário, mostrando que a tendência de queda ainda está forte, por mais que o preço está lateral. Então, eu esperaria um pouquinho mais, observaria cenas dos próximos capítulos aí de Uzi Minas, para uma possível tomada de decisão em relação a entrar num ativo como esse agora. Tá? Pode ser uma oportunidade por estarmos numa zona de sobrecompra e numa zona, nos indicadores, né, de oscilação, e também por estarmos numa zona de suporte, tá bom, pessoal? Então vamos observar isso, mas eu não confio em Uzi Minas para compra no dia de hoje. Eu esperaria um pouco mais, o papel evoluir um pouco mais aí nos próximos dias. Tá bom, pessoal? Gostaram? Deixem seus comentários aí. Gostaria muito de saber o que vocês estão achando desses vídeos aí. A gente tá melhorando a cada dia, né? Mas a gente quer saber a opinião de vocês. Tá bom? Por hoje é isso. Se você gostou, deixa o like, faça seus comentários, se inscreva aqui no nosso canal, isso é importante pra gente. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!